Atos, capítulo de número 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi a seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te bendizemos, ó Pai, porque esse mesmo evangelho, ó Pai, que chegou àquela casa, chegou a nós hoje, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra, viva e eficaz, ó Pai. E obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de lê-la nesta manhã. Graças te damos, ó Pai, por reconhecer, ó Pai, quem Tu és e quem nós somos. Senhor, neste momento quero pedir em favor de mim, ó Pai. Abençoe-me, Senhor, para que eu possa falar aos meus irmãos esta manhã. E, Senhor, abre o coração e o entendimento dos meus irmãos, ó Pai, para receber a Tua palavra. Que nós sejamos fiéis, ó Pai, ao Teu amor e ao Teu cuidado. Este é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Depois de uma leitura longa, beber uma água. Meus irmãos, quando eu era adolescente, eu morei numa cidade muito conhecida, Caldas Novas. Acho que todo mundo já conhece. E eu morava lá com meu pai. E lá existe uma regra, pelo menos para mim, que era eu e mais 3 irmãos, tinha uma regra. A minha nota, ou as minhas notas, elas tinham que ser acima de 8. Meu pai levava bem a sério isso. Um dia, meus irmãos, eu fiz uma prova de história. E dizem que a gente aprende mais com provas que a gente erra do que prova que a gente acerta. E eu lembro até hoje da nota dessa prova. 7,41. Eu e meu colega, nós fomos os únicos que passamos na primeira chamada da prova. Meu colega tirou 6,5 e eu tirei 7,41. Meu colega que não tinha essa regra estava feliz à beça. Mas eu já sabia. Mas quando chegou meu boletim, meus irmãos, meu pai me colocou de castigo. Mesmo a minha nota sendo a maior nota da sala. E eu me lembro bem que eu fui questionar meu pai sobre a justiça daquele castigo. Como é que podia eu levar um castigo sendo que a minha nota era a melhor da sala? Só eu e meu colega, nós tínhamos sido os únicos a passar de primeira naquela prova. Mas meu pai me respondeu algo que veio fazer sentido para mim muito tempo depois. Ele disse o seguinte: se fosse um concurso e a nota de corte fosse 8, não importa se sua nota foi a melhor, você estaria reprovado como qualquer um dos outros candidatos. Meus irmãos, eu vou retornar a essa história no final para demonstrar o que essa história tem a ver com o texto que a gente leu.
Então fique aí, aguardando. Meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 10 de Atos. Já foi uma grande jornada até aqui. Um capítulo que fala de um centurião romano chamado Cornélio. Um capítulo também em que podemos fazer um contraste com outro capítulo do Antigo Testamento, que apresenta a história de um rei de Israel chamado Manassés. Texto esse que a gente leu no começo. O contraste entre essas duas histórias, elas nos mostram coisas importantíssimas. Ao retornarmos ao texto que lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 33, nós vemos o relato de um rei mau, agoureiro, feiticeiro, que adorava imagens e sacrificava seus próprios filhos, levando a nação de Israel a praticar o que era mal perante o Senhor. Mas quando nós chegamos ao capítulo 10 de Atos, nós deparamos com um homem romano, gentil, descrito no texto bíblico como piedoso e temente, que conduzia toda a sua casa a adorar a esse Deus. Era um homem que distribuía esmolas e orava continuamente a Deus. Mas as histórias desses homens, elas não são feitas apenas de contrastes, como a gente vê, mas também de uma semelhança. Se você olhar, ambos precisavam de uma coisa só: a misericórdia de Deus. É assim que as Escrituras nos ensinam que o melhor de nós necessita da misericórdia de Deus, assim como o pior de nós também necessita da misericórdia de Deus. Elas também nos ensinam que o pior de nós pode ser lavado, remido e transformado pela misericórdia de Deus, assim como o melhor de nós, aos nossos olhos, também precisa da mesma graça derramada sobre o pior. Meus irmãos, de forma breve, quero ver com vocês, sendo o tema deste sermão de hoje, uma pergunta que parece ser fácil de ser respondida, mas que ela carrega algo muito mais pesado ou mais profundo do que parece à primeira vista. A pergunta é: quem precisa de Cristo? Quem precisa de Cristo? Geralmente essa pergunta ela nos leva a olhar para fora. Nós começamos a olhar para o mundo caído, começamos a olhar para um mundo que jaz no maligno, começamos a observar nosso bairro, a nossa cidade e dizer: a nosso bairro precisa de Cristo, a nossa cidade precisa de Cristo, o nosso país precisa de Cristo. Lá no nosso trabalho, as pessoas precisam de Cristo. No entanto, meus irmãos, nós esquecemos que essa pergunta também está relacionada à própria igreja, aos nossos parentes. Nossos parentes precisam de Cristo. Os nossos amigos precisam de Cristo. Os nossos filhos precisam de Cristo. Mas existe alguém que a gente deixa de fora nessa contagem. Que são nós mesmos. Quero ver com você algumas aparentes contradições que podem ser retiradas aqui, tanto do texto quanto da comparação entre esses dois personagens, demonstrando que todo homem necessita da misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus. E o primeiro ponto deste sermão e a primeira aparente contradição é que tanto o bom quanto o mal precisa de Cristo. Tanto o bom quanto o mal precisa de Cristo. Dizem, meus irmãos, que existem 3 formas de relacionamento ou a forma de como nós somos vistos no mundo. A primeira forma é como nós nos vemos. Você pode se ver como uma pessoa boa ou uma pessoa má. Você pode se ver como uma pessoa feliz, sendo uma pessoa triste. Você pode se ver de várias formas, mas nem sempre como você se vê está de acordo com a realidade. Um segundo relacionamento é como nós somos vistos pelos outros. As pessoas podem nos ver como pessoas gentis, mesmo a gente não sendo. Podem nos ver como pessoas boas, mesmo não sendo.
As pessoas podem te julgar pensando que você é uma pessoa mal, mesmo você não sendo. E essa, meus irmãos, essa percepção também pode não estar de acordo com a realidade. Mas existe uma terceira forma com a qual nós somos vistos. É como nós realmente somos. E essa não dá para fugir. E só podemos saber quem realmente somos à luz da palavra de Deus. A palavra nos diz que nós somos pecadores que merecem, que carecem da misericórdia de Deus. E aí, quando nós vamos olhar esses dois personagens que nós vemos hoje, nós observamos algumas características que o próprio texto bíblico traz. Quando nós olhamos para Manassés, o exemplo de alguém mau, o texto diz que ele fez coisas muito maus. Olha só, o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 33, diz o seguinte, que ele reconstruiu os altares que Ezequias tinha derrubado, que o seu pai tinha derrubado, levantou altares aos Baalins, ele fez postes para uma deusa chamada Azera, ele prostrou-se e serviu a todo o exército do céu, ele edificou altares na casa de Deus, coisa que era impensável fazer. Queimou seus próprios filhos em sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro ou adivinhador. Ele praticava feitiçarias e buscava orientação com feiticeiros e médios. Ele colocou imagens de um ídolo na casa de Deus. Ele levou o povo, os outros, a pecar e a fazer pior do que aqueles povos que Deus tinha tirado do meio de Israel. Mas quando nós olhamos para o exemplo de alguém bom, como Cornélio, nós vemos o que o texto fala. Olha aí para você ver. No verso 2. O verso 2 do capítulo 10 diz que ele era piedoso e temente, alguém que agia com liberalidade, ele dava o que possuía aos outros, ele praticava esmola. Alguém que conduzia toda a sua casa a adorar a Deus. Alguém que orava continuamente. Alguém cujas ações chegavam como memória ao céu. Alguém que tinha um bom testemunho dos seus servos e da nação judaica. Mas, meus irmãos, o exemplo do bom e do mal, eles se encontram num ponto: a necessidade da misericórdia de Deus. Se você voltar lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33 e Atos 10, você verá Deus agindo na vida desses dois homens, tanto do bom quanto do mal, com o propósito de demonstrar sua misericórdia. Ao mal, Deus quebra e revela sua glória e salvação. Ao bom, Deus demonstra seu amor e a salvação que há em Cristo Jesus. Ao mal, Deus quebra. Ao bom, Deus demonstra o seu amor. Meus irmãos, Jerry Bridges, num livro chamado Graça que Transforma, ele apresenta uma ilustração para demonstrar como é que funciona essa questão do merecimento. Ele diz que o mais santo, ele precisa da misericórdia de Deus, como o mais pecador, ele também precisa da misericórdia de Deus. A ilustração dele é o seguinte: imagina duas pessoas no Grand Canyon. Você conhece o Grand Canyon. Qual a diferença se um pular 2 metros e o outro pular 50? Não interessa, os dois vão cair dentro do abismo. A distância entre nós e o nosso Deus é tão grande que jamais poderá ser transposta, por melhor que nós sejamos, meus irmãos. Isso demonstra que tanto o homem bom, se é que esse homem existe, fora Cristo, como o homem mau, ele necessita da mesma graça que há em Cristo Jesus. Só em Cristo há salvação, para o bom e para o mal. Mas ainda existe um segundo contraste no texto. Tanto o puro quanto o impuro, eles necessitam de Cristo. Verso 9 ao verso 16. Tanto o puro quanto o impuro necessitam de Cristo. A narrativa apresentada por Lucas relata que Pedro estava no terraço da casa com fome, orando ao meio-dia. Durante esse período, sobreveio a ele um êxtase, como nós lemos.
Pedro então vê o céu aberto e um grande lençol descendo do céu, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E em seguida ele ouve uma voz que diz: mata e come. O problema é que no meio daqueles animais tinham animais puros e impuros, segundo a lei. Os judeus, eles não podiam comer somente a carne, eles poderiam comer somente a carne dos animais que Deus havia declarado como limpo na lei do Antigo Testamento. Os ruminadores e os que tinham as patas fendidas. Todos os outros animais eram considerados impuros e imundos. O grande lençol que é baixado diante de Pedro continha tanto animais puros quanto animais impuros, segundo a lei. Mas Pedro, ao olhar para esse, quando Deus disse a Pedro para matar e comer, Deus não fez distinção entre essas duas categorias, falando para Pedro: Pedro, pega um animal puro ou limpo no meio desses e come. Deus diz: mate e come. Mas quando Pedro olha para os animais, e ele vê ali tanto animais limpos quanto animais imundos, ele não faz diferença entre os limpos e os imundos. Por quê? O estar no mesmo lençol para Pedro fazia com que todos os animais fossem impuros, somente para o contato. Meus irmãos, a grande chave desse texto é que Deus é o único que pode reunir puros e impuros no mesmo local e purificá-los. É Deus que, segundo Efésios 2, derruba o muro da inimizade que há entre o impuro e o puro, fazendo deles um só em Cristo Jesus. A presença de Pedro na casa de Cornélio tornava ele impuro, ao ponto, se você for no capítulo 11, temos a defesa de Pedro do porquê que ele entrou na casa de um gentil. Isso é tão interessante que Lucas usa o termo silenciar, ou ficar quieto, ou acalmar, em nossa tradução, aí no capítulo 11, verso 18, para falar que os da circuncisão só pararam de ficar inquirindo Pedro quando eles viram que o Espírito Santo também tinha descido sobre aquele povo. Meus irmãos, às vezes, por nós sermos aqui da igreja, ou por nós participarmos da igreja, nós começamos a nos sentir puro demais. Começamos a achar que nós somos bons demais. Nós começamos a achar que nós somos santos demais. E que Cristo ele se torna algo do passado. Como se nós precisássemos de Cristo só lá na época da nossa conversão. Como se nós pudéssemos dizer assim: não, Cristo já fez o seu papel lá na minha conversão. Eu não preciso de Cristo mais. Meus irmãos, nós não precisamos menos de Cristo do que no dia da nossa conversão. Mesmo sendo purificados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nossa necessidade de Cristo continua a mesma do dia da nossa conversão, porque Ele continua trabalhando em nós através do seu Espírito Santo, para que sejamos purificados. Como mencionei anteriormente, sobre aquelas 3 formas dos quais nós somos vistos, meus irmãos, nós podemos nos ver como pessoas puras, mas isso pode não ser a realidade. Nós podemos ser vistos como pessoas boas, legais, amáveis, puras, mas isso pode não ser a realidade. Na realidade, meus irmãos, nós só podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, que transforma os impuros em purificados. A terceira aparente contradição é que tanto o israelita ou o cristão, como o gentil ou o mundano, ele precisa de Cristo. Ao entrar na casa de Cornélio, aí no verso 27 do texto que nós lemos, capítulo 10, Pedro diz: vocês bem sabem que o judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Da visão, meus irmãos, até a chegada na casa de Cornélio, nós sabemos o que passava na cabeça de Pedro. O que significa aquele lençol descendo? O que isso quer dizer? O que significa aquela visão? Meus irmãos, somente no verso 27,
Pedro entende que não se tratava de leis sobre comida e animais puros e impuros. Tratava sobre seres humanos, sobre pessoas, sobre gente. Pedro ali ele funciona como uma ponte entre o judeu e o gentio, pois anuncia que o próprio Deus removeu a barreira de separação que existia entre um judeu e um não-judeu ou gentio. Pedro mesmo diz no verso 35, olha aí na sua Bíblia: em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha a expressão em toda nação, ela aparece no começo. Lucas, quando vai registrar a fala de Pedro, ele dá ênfase nisso, em toda nação. Meus irmãos, Deus não exclui nenhum país. Ele aceita na igreja os crentes de todas as nações. E isso, meus irmãos, nos dá um campo vasto a trabalhar. É grande o nosso trabalho. Por fim, meus irmãos, nos versos 36 a 43, nós temos a pregação de Pedro. Pedro prega aos gentios o mesmo evangelho que ele recebeu e proclama que é por meio do nome de Cristo que todo aquele que nele crê, ele recebe a remissão dos pecados. E o texto diz no verso 44 que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem. Lucas registra aqui em Atos 10 a terceira parte de onde o evangelho chegaria. A promessa de Atos 1:8 de que aqueles irmãos receberiam poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, recebe um cumprimento aqui. Se você for em Atos 2, o dia de Pentecostes, você vê o Espírito Santo descendo sobre Jerusalém. Quando você vai em Atos 8, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Samaria. Quando nós vemos aqui em Atos 10, o Espírito Santo desce sobre a Cesareia, que ficava onde? Na Judéia. E se você vai no capítulo 19, o Espírito Santo desce na cidade de Éfeso, que era considerado ou simbolizada como os confins da terra. Deus cumpre a sua promessa, descendo o Espírito Santo em cada um dos lugares que ele falou. Não existe nação, povo, raça, língua que não necessite conhecer a Cristo e na qual o Espírito Santo ele não possa habitar, meus irmãos. Não existe alguém tão mau que Deus não possa redimir. E não existe ninguém tão bom que não precise da remissão de Deus. A mesma graça, meus irmãos, necessária para os apóstolos, para os de Jerusalém, para os de Samaria, para os da Judéia e para os confins da terra, é a mesma graça que nós necessitamos hoje. Foi essa mesma graça que salvou Pedro, Cornélio, Manassés, eu, e salvou você. Meus irmãos, como conclusão, eu quero retornar àquela história que eu contei no início. Meus irmãos, depois de muito tempo, eu fui meditar nessa história. Conversando com meu pai, e ele lembrou dessa história também, eu fui meditar nessa história. E fui relembrar aqueles momentos quando eu recebi a prova. Meus irmãos, como o meu coração se encheu de orgulho. Minha nota, apesar de não ser a nota que eu tinha obrigação de tirar, era a maior nota da sala. Eu lembro de quando eu peguei a prova, olhava para os meus colegas com ar de superioridade. Como se nenhum daqueles ali presentes fosse tão bons quanto eu. Mas eu sabia, meus irmãos, que quando chegasse em casa, eu ia ficar de castigo. Então eu bolei um plano.
Cheguei na professora e falei assim: professora, deixa eu fazer a recuperação para melhorar minha nota. Ela disse não. Ela falou: não, sei o Michael já passou, vocês dois vão ficar. Não vou corrigir mais prova, não. Meus irmãos, na recuperação, a menor nota foi 8. Todos os meus colegas tiraram notas acima de mim na recuperação. Eu não lembro se a prova foi mais fácil, mas sei que a misericórdia dada em uma recuperação fez com que meus amigos atingissem algo melhor do que todo o meu esforço. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é o nosso melhor. Mas o nosso melhor confiados apenas na suficiência da misericórdia de Deus. Que pode salvar o pior dos pecadores, do qual nós somos os principais. Então, meus irmãos, qual é a sua resposta para a pergunta: quem precisa de Cristo? A resposta certa é: eu preciso de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Todo mundo precisa de Cristo. Meus irmãos, se nós precisamos de Cristo nessas 3 áreas, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como é que a gente pode ser prático nisso? A primeira aplicação em primeiro lugar, se nós individualmente nós precisamos de Cristo, nós devemos aproveitar, meus irmãos, esse início de ano para traçar planos a fim de nos dedicarmos mais a conhecer a Cristo. Isso implica, meus irmãos, participar ativamente dos trabalhos da igreja. Colocar esses trabalhos como prioridade. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver estratégia para envolver toda a nossa família no trabalho do Senhor. Meus irmãos, também é preciso estabelecer o hábito de separar tempo para oração e leitura bíblica, sozinho e em família. Se nós precisamos de Cristo, nós precisamos conhecer a esse Deus. Mas, irmãos, em segundo lugar, a segunda aplicação, se nós, como igreja do Senhor, nós precisamos de Cristo, nós devemos nos dispor. Nós devemos nos dispor a servir a igreja e nos preparar para prestar um bom serviço a Deus. Isso inclui disposição para orar e contribuir. Por exemplo, nós temos uma construção para fazer, meus irmãos. Nós temos um enorme desafio aqui. Nós temos que dar o nosso melhor, confiado nas misericórdias de Deus. Meus irmãos, existem áreas na igreja que necessitam de apoio e ajuda. Nós tivemos uma reunião sexta-feira. E nós vimos a necessidade, meus irmãos, que nós temos de professores no ministério infantil. Se a igreja precisa de Cristo, eu, como membro dessa igreja, preciso me dispor a trabalhar. Nós crescemos, irmãos, dando aula individualmente e coletivamente. Se disponha. E se em terceiro lugar, se o mundo precisa de Cristo, meus irmãos, nós não podemos ficar limitados às lonas desta tenda por enquanto, que um dia serão paredes. A igreja precisa ir além, meus irmãos. Nós precisamos participar dos trabalhos que acontecem fora da igreja, como a evangelização, o sustento missionário, os projetos sociais da igreja, um grande projeto que nós temos para esse ano. Meus irmãos, nós precisamos ser missionários nas nossas casas,
dentro da nossa família. Nós precisamos ser missionários no nosso trabalho. Precisamos ser ativos e atuantes, confiados na misericórdia daquele do qual nós precisamos, Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe em nosso trabalho, para a honra e glória daquele ao qual nós temos necessidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, reconhecemos, ó Pai, que o nosso maior esforço não passa de trapos de imundícia, Senhor, diante do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que somente pelos méritos de Cristo, ó Pai, nós podemos chegar diante de Ti. Mas, Senhor, nós queremos oferecer, Senhor, o nosso melhor. Não para que sejamos salvos, ó Pai, porque nós sabemos que só por Cristo. Coloca essa disposição em nós, ó Pai, para podermos sermos servos atuantes na casa do Senhor, falando da Tua palavra, do Teu Evangelho, para que o Teu amor, ó Pai, que um dia nos alcançou, alcance aos demais, ó Pai. Ajuda-nos a crescer na graça do conhecimento do Senhor, ó Pai. Conhecimento bíblico, ó Pai, que não é um conhecimento que está apenas na mente, mas na vida, Senhor. Que tudo que nós façamos, ó Pai, olhamos, isso Te glorifica, Senhor? Que tudo que nós façamos, ó Pai, essa pergunta esteja em nossa mente. Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor é. Se o Senhor for capaz, ó Pai, de salvar o rei mais mau, como nós lemos na Escritura, e o homem mais bom, ó Pai, necessita do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai, chegue até nós, porque reconhecemos como quem nós somos diante de Ti. Senhor, não nos deixe enganar, ó Pai, achando que somos bons demais. E, Senhor, não nos deixe enganar, ó Pai, que o Senhor não quer o melhor de nós. Que o Teu amor e a Tua paz, ó Pai, estejam no nosso coração. Dê-nos o descanso, Senhor, para que nós também possamos fazer tudo para a Tua honra e Tua glória, com felicidade e alegria, ó Pai. Senhor, nós não somos dignos, ó Pai, de entrar nessa casa, mas só uma palavra Tua nos cura, ó Pai. Faça isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.